Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hantavirose, também conhecido como hantavirus. Bom, a definição. A hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos no Brasil se apresentam na forma da síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Na América do Sul, foi observado também um importante comprometimento cardíaco, passando assim a ser denominada de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Observação. Nas Américas, a hantavirose ela se manifesta sobre diferentes formas, desde a doença febril aguda inespecífica até quadros pulmonares e cardiovasculares mais severos e característicos, podendo evoluir para a síndrome da angústia respiratória, conhecida também como SARA. O agente etiológico. Ele é pertencente à família Bunhiaviridae, do gênero Hantavirus. O seu período de incubação é de, em média, de 12 a 16 dias, podendo sofrer variações de 5 a 42 dias. A hantavirose é causada por um vírus RNA. O que é um vírus RNA? É um vírus que pode sofrer mutações. Diferente dele, nós temos outros vírus e eu vou falar um específico para vocês, que é o vírus ADN, que é um vírus que ele tem uma menor taxa de mutação. Então, ele é mais difícil de sofrer mutações. Bom, existem dois tipos de hantaviroses, sendo eles a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, que ela é mais comum nas Américas, conhecida também como SCPH, que se trata de uma síndrome de insuficiência pulmonar do adulto causada pelo vírus Hanta, tá? E tem a febre hemorrágica com síndrome renal, que ela atinge principalmente a função aí renal. É uma doença típica da Ásia e do norte da Europa, tá? Eu não detalhei muito, né? A febre hemorrágica com síndrome renal, o tipo 2 do hantavírus. Eu não detalhei muito, mas eu coloquei, vou falar para vocês aqui, na verdade, algumas manifestações clínicas, alguns sinais e sintomas da febre hemorrágica com síndrome renal. Bom, vamos lá. A febre hemorrágica com síndrome renal, o paciente pode sentir presença de febre associada a ptíquias enantemas, que são pontos vermelhos na pele ou na mucosa, causado por uma pequena hemorragia de vasos sanguíneos. Ele pode sentir também proteinúria acentuada, que é proteína na urina, Ele pode também sentir hematúria microscópia, que é uma urina mais avermelhada ou escura, então ele pode ter. E ele pode também sofrer de hipotensão, que também pode contribuir para uma lesão renal aguda, tá? Então aí tem que ficar bem atento em casos de hipotensão, né? Da proteinúria acentuada, das petíquias enantemas, e também pode advir manifestações clínicas como a miocardite, hepatite e pancreatite. E como eu falei, a febre hemorrágica com síndrome renal, ela é uma doença típica da Ásia e do norte da Europa, ok? Bom, a transmissão. A transmissão uma das principais transmissões é a inalação de aerosóis formados a partir de secreções e excreções dos roedores infectados. Essa é uma das principais infecções. Por quê? Vamos supor, eu trabalho numa hortaliça, né? E eu vou vender aquele alface, aquela couve, aquela rúcula para um consumidor. Aí vamos supor que esse consumidor, ele vai lá e pede para mim ir lá e colher e pegar o alface para ele na horta. Eu vou lá, pego o alface fresquinho para ele na horta. Ali naquele alface passou o roedor deixou lá. Ele acabou
urinando, mijando, né? Liberando excreções, resíduos internos lá na hortaliça. Eu contaminei a minha mão, né? Porque eu peguei a hortaliça com a minha mão. Contaminei a minha mão. Não lavei a mão, né? Não higienizei a mão. Vendi o alface para aquela pessoa. Às vezes passei a mão, né? Peguei uma troca de dinheiro, alguma coisa com a pessoa. Passei a mão no meu rosto, na minha boca, no meu olho. Então, assim, me contaminei? Posso ter me contaminado, ok? Então, é a partir disso. Passou um roedor, deixou uma secreção ali naquele alface, naquela couve, naquela rúcula, ou uma fruta, né? Num pé de uma árvore, numa fruta. Em algum lugar pode ocorrer uma forma de transmissão. Aí também outras formas de transmissões são a ingestão de alimentos e água contaminada. Ingestão de alimentos já é um exemplo que eu dei das hortaliças. Consumidor comprou hortaliça, não lavou direito ou não lavou hortaliça e consumiu ela contaminada. Pode acontecer? Pode acontecer. Depois tem percutânea, por meio de escoriações cutâneas e mordedura do roedor. Caso tenha contato com um roedor e ele te morda, né? Apresentar os sintomas na fase inicial, procurar, né? Um postinho, um médico para fazer um exame para ver o que tá acontecendo, se foi contaminado, se o vírus, o hantavírus está presente e tudo mais. Contato do vírus com mucosa, por exemplo, a conjuntival. Foi outro exemplo também que eu dei das hortaliças e tudo mais. Passei a mão na hortaliça, passei a mão na fruta, passei a mão no mato, no terreno que eu tô roçando, lá no terreno abandonado. Eu tô roçando o terreno. Passei, peguei o mato na minha mão, fui jogar ele numa caçamba. Ai, peguei na mão o mato. Ai, esqueci. Passei a mão na boca. Cocei o olho. Tudo isso pode me contaminar. Acidentalmente também, acidente de trabalho e visitantes de biotério e laboratório. E também há uma possibilidade de transmissão de pessoa para pessoa. Aqui eu coloquei uma imagem, né? O roedor infectado cronicamente, ele passa, né, de transmissão horizontal por um comportamento agressivo para outro roedor. E esse roedor, né, que recebeu a transmissão horizontal, passa para a pessoa, né? Ou seja, passa por contato de membranas mucosas, ferimentos na pele. Também esqueci de citar no slide anterior. Também tem assim, vamos supor, passei a mão, vamos dar um exemplo do terreno. Tô lá roçando o terreno, né? Limpando o terreno, vamos dizer assim. Passei a mão, peguei o mato com a mão, tudo, fui jogar, né? Numa caçamba, ou jogar num saco de lixo, ou amontoar tudo com a mão num canto, o que seja. Tá coçando, minha feridinha tá coçando, vou lá, tiro a ferida, começa a sangrar, tenho contato do vírus com a ferida. Isso pode transmitir também. E inalação dos vírus de excretas, particularmente da urina, que foi como eu citei, que é uma das principais vias de transmissão. As manifestações clínicas. Na fase inicial, pode-se ter febre, dores nas articulações, cefaleia, dor lombar, no caso lombalgia, dor abdominal e dores gastrointestinais. Na fase cardiopulmonar, que é uma fase mais avançada, isso na SCPH, ok? Na fase cardiopulmonar pode ter febre, dificuldade de respirar, taquipneia, taquicardia, tosse seca e hipotensão. Nessa fase cardiopulmonar também pode surgir um edema pulmonar não cardiogênico, tá? Com o paciente evoluindo para uma insuficiência respiratória aguda ou um choque circulatório.
Bom, o tratamento. Ainda não tem um tratamento específico para as infecções por hantavírus. As medidas terapêuticas são fundamentalmente de suporte. E o tratamento, tanto na SCPH quanto na FHSR, é realizado a partir de medidas de suporte e observação. O paciente internou lá e tal, tá na fase inicial, tá com as manifestações clínicas iniciais. Febre, lombalgia, dores nas articulações, cefaleia. Aí ele vai lá e tem queixas, né? Ele fala para a enfermeira ou para a técnica que ele tá sentindo isso. Automaticamente o médico vai lá e prescreve um medicamento para o que ele está sentindo, através das manifestações clínicas. Então, vamos dizer assim que o tratamento é para as manifestações clínicas. Não tem um tratamento específico para a hantavirose. Um medicamento específico para a hantavirose, ok? E aí, uma observação também. Por tratar de uma doença aguda e de rápida evolução, a hantavirose, né, ou seja, a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, que é a SCPH, ela é de notificação compulsória imediata, devendo, portanto, ser notificada em até 24 horas, tanto para as secretarias municipais e estaduais de saúde, quanto para o Ministério de Saúde por meio da Secretaria de Vigilância de Saúde, tá? Aí a prevenção das hantaviroses baseia-se na utilização de medidas que impeçam o contato do homem com os roedores silvestres e suas excretas, ou seja, os resíduos eliminados do organismo do roedor. E as medidas de controle também devem conter ações que impeçam a aproximação dos roedores, como, por exemplo, roçar o terreno em volta de casa. Dar destino adequado aos entulhos existentes, manter alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores, e além de outras medidas que impeçam a interação entre homem e roedores silvestres nos locais onde é conhecida a presença desses animais. Então, assim, eu tô lá roçando, vamos se dizer, roçando o terreno, um lote vazio. Cuidado, higieniza bem as mãos, verifica bem, né? Às vezes pode ter contato com o roedor, não pode ter contato com o roedor, às vezes está contaminado ou não tá, então cuidado onde, né? Você vai colocar a sua mão, ou se tem algum roedor ali. Entulho. Tô com o entulho parado. Pode ser, né? Pode ser que vamos supor, a caçamba tá parada há muito tempo ali na frente da minha casa. Aí tem um monte de coisa lá dentro. Tem pneu, tem mato, tem um monte de coisa. Passou um roedor ali e infectou com hantavírus. Entendeu? Isso pode contaminar as pessoas e também pode ter outras doenças de notificação compulsória, né? Dentro daquela caçamba, como o dengue, um exemplo de dengue. Então, assim, tá lá a caçamba parada há um tempo na casa do vizinho. Vizinho, viu? Não tem como vir mandar retirar a caçamba, deixar tudo bonitinho, limpinho. Corre o risco de infectar a gente, de contaminar por alguma doença, né? A gente corre o risco disso. Tem como mandar vir retirar? Então, se caso não tenha, né, o vizinho, liga lá, porque às vezes também a casa tá vazia e tudo mais. Liga lá no lugar, fala, olha, não tem como vir retirar, não sei, ver com o dono e tudo mais. Assim, manter alimentos estocados em recipientes fechados e a prova dos roedores. Manter os... Bom, o que seria isso? Eu tô ali no terreno, ou eu tô, vamos supor, eu tô lá no meio da represa, tô numa represa pescando. Ali na represa eu sei que passa vários bichos, passa roedores, passa carrapatos, né? Passa mosquito, passa dengue, passa tudo ali, né? Então, o indicado é manter os alimentos fechados para que o seu alimento ou algum bicho, né, algum animal, algum roedor, não passe naquele alimento e contamine e você consuma, para você não se contaminar. A situação epidemiológica. Em algumas regiões do Brasil, observa-se um padrão de sazonalidade.
possivelmente decorrente da biologia, ou seja, o comportamento dos roedores reservatórios. Apesar de a doença ser registrada em todas as regiões brasileiras, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste se concentra o maior percentual, de casos confirmados. A presença da SCPH até o momento é relatada em 16 unidades de federação, onde é Pará, Rondônia, Amazônia, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. As infecções ocorrem principalmente em áreas rurais, ou seja, vamos no meio do mato, né? Na represa, onde eu fui pescar, onde às vezes as pessoas moram em chácaras, em lugares que tem grande quantidade de mato, de terra, de bichos, lugares mais abertos, né? Em situações ocupacionais relacionadas à agricultura, sendo o sexo masculino com faixa etária de 20 a 39 anos, o grupo mais acometido. Então, ou seja, o sexo masculino é o mais acometido e a faixa etária é entre 20 a 39 anos, tá? O grupo mais acometido. A taxa de letalidade média é de 46,5% e a maioria dos pacientes necessita de assistência hospitalar. Bom, aqui eu trouxe a tabela, né? Com os casos confirmados de hantavirose de 1993 até 2019, tá? Do ano passado, então, essa tabela. Bom, vocês podem perceber que aqui, em São Paulo, em 1993, a gente teve três casos somente. Aí, os casos eles começaram a aumentar a partir de 1999, que no caso já teve 10 casos confirmados. A partir de 1999, até 2012, teve bastante aumento e decaída. Então, assim, aumentava, decaía. Em 2016, não. Aí, no caso, em 2010, foi o pico mais alto, né, de casos confirmados por hantavírus, que foram 24 confirmados, tá? Em 2019, a gente teve somente um caso confirmado. Em 2018, 2, em 2017, 8, 2016, 15, 2015, 8, 2014, 11, vocês podem notar que a tabela, ela aumenta, vamos supor, ela aumenta um ano, decai um ano, ela aumenta um ano, decai um ano. Então, depende muito, tá? E aqui é o meu referencial bibliográfico. Tem as duas fontes, tudo o meu conteúdo que eu peguei foi do Ministério da Saúde. E é isso. Obrigada, pessoal, e até mais. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hantavirose, também conhecido como hantavírus. Bom, a definição. A hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos no Brasil se apresentam na forma da síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Na América do Sul, foi observado também um importante comprometimento cardíaco, passando assim a ser denominada de síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Observação. Nas Américas, a hantavirose, ela se manifesta sob diferentes formas, desde a doença febril aguda inespecífica até quadros pulmonares e cardiovasculares mais severos e característicos.
podendo evoluir para a síndrome da angústia respiratória, conhecida também como SARA. O agente etiológico, ele é pertencente à família Bunhiaviridae, do gênero Hantavirus. O seu período de incubação é de, em média, de 12 a 16 dias, podendo sofrer variações de 5 a 42 dias. A hantavirose é causada por um vírus RNA. O que é um vírus RNA? É um vírus que pode sofrer mutações. Diferente dele, nós temos outros vírus e eu vou falar um específico para vocês, que é o vírus ADN, que é um vírus que ele tem uma menor taxa de mutação. Então, ele é mais difícil de sofrer mutações. Bom, existem 2 tipos de hantaviroses, sendo eles a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, que ela é mais comum nas Américas, conhecida também como SCPH, que se trata de uma síndrome de insuficiência pulmonar do adulto causada pelo vírus Hanta, tá? E tem a febre hemorrágica com síndrome renal, que ela atinge principalmente a função aí renal. É uma doença típica da Ásia e do norte da Europa, tá? Eu não detalhei muito, né? A febre hemorrágica com síndrome renal, o tipo 2 do hantavírus. Eu não detalhei muito, mas eu coloquei, vou falar para vocês aqui, na verdade, algumas manifestações clínicas, alguns sinais e sintomas da febre hemorrágica com síndrome renal. Bom, vamos lá. A febre hemorrágica com síndrome renal, o paciente pode sentir presença de febre associada a ptíquias enantemas, que são pontos vermelhos na pele ou na mucosa, causado por uma pequena hemorragia de vasos sanguíneos. Ele pode sentir também proteinúria acentuada, que é proteína na urina, Ele pode também sentir hematúria microscópia, que é uma urina mais avermelhada ou escura, então ele pode ter. E ele pode também sofrer de hipotensão, que também pode contribuir para uma lesão renal aguda, tá? Então aí tem que ficar bem atento em casos de hipotensão, né? Da proteinúria acentuada, das petíquias enantemas, e também pode advir manifestações clínicas como a miocardite, hepatite e pancreatite. E como eu falei, a febre hemorrágica com síndrome renal, ela é uma doença típica da Ásia e do norte da Europa, ok? Bom, a transmissão. A transmissão uma das principais transmissões é a inalação de aerosóis formados a partir de secreções e excreções dos roedores infectados. Essa é uma das principais infecções. Por quê? Vamos supor, eu trabalho numa hortaliça. Obrigada, pessoal, e até mais.